Futebol sem fronteiras. Jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional e tudo o que vai além de um simples grito de gol. Patrocínio Star Plus. Star Plus é um novo jeito de ver esportes. Saiba mais em starplus.com e assine já. Olá, muito bom dia, muito boa tarde. Está começando agora a edição número 20 do podcast Futebol Sem Fronteiras. Hoje eu e o Jamil Chad temos um convidado de luxo. Antero Greco vai participar com a gente do podcast. A gente vai conversar hoje sobre Lazio e Roma, Roma e Lazio, o derby della Capitale, o derby da capital italiana, o clássico que talvez seja um dos mais politizados do futebol europeu. Duas agremiações importantes, não multicampeãs, mas que tem muita rivalidade entre elas. Tem gente que considera o Lazio e Roma uma espécie de destra contra sinistra do calcio italiano, né? De direita contra a esquerda. E a gente vai falar sobre tudo isso, sobre os bastidores, sobre o que envolve essa rivalidade e sobre Roma, né? A cidade eterna, essa cidade espetacular, maravilhosa. Eu tenho certeza que o Antero vai trazer muitas histórias sobre a Itália e sobre Roma para a gente nesses próximos 45 minutos, uma hora, a gente varia. Quando tem convidado bom assim, né, Jamil? Quando tem convidado bom assim, o podcast costuma ir longe. Como vai, Jamil Chad? Um abraço, como está Genebra? Júlio, bom dia, boa tarde para vocês. Antes de mais nada, Antero, muito obrigado pelo convite. O Antero, Júlio, ele tem a capacidade de falar de futebol italiano como ele fala do futebol de qualquer outra região do Brasil, porque, de fato, eu acho, é uma suspeita que eu tenho, que o Antero tem ainda irmão na Itália chamado Antero Greco. Não sei se vocês conhecem. Ele também é italiano, mas tudo bem. Eu estou revertendo aqui um problema que nós temos particular. Mas, enfim. Mas eu queria te contar uma coisa, Júlio, que tem uma história muito espetacular para a gente começar a falar disso, que é verdade, tem essa tendência dos torcedores da Lazio de ser mais de direita e da Roma mais de esquerda. Claro, isso é uma generalização, claro que você tem de tudo em todas as torcidas, mas tem uma história muito incrível que o início desse derby, o início do enfrentamento, era exatamente o contrário. A Lazio foi o primeiro time criado na região. Lazio é justamente a região onde está Roma. E aí, o que acontece nos anos 20 é que um certo Benito Mussolini queria dizer ali para os clubes do norte da Itália, e a Milan, Inter e Torino principalmente, olha, não, Roma é a capital, queremos enfrentar de igual para igual o poder do futebol do norte da Itália. E o que faz o Mussolini? Ele inspira, para dizer, de colocar de uma forma diplomática, ele inspira 3 times romanos, outros times romanos, a se unirem e criar justamente a Roma. O projeto era de incluir também a Lazio, né? Esse era o projeto. Mas o time da Lazio, o clube, disse de jeito nenhum, não vamos perder a nossa identidade, nós estamos aqui já há mais de 20 anos e vamos continuar sendo a Lazio. A Lazio continua a existir e o Mussolini cria a Roma, né, para enfrentar o poder do norte. E olha que curioso, hoje, aí quase 100 anos depois, nós temos exatamente uma situação inversa, com a Lazio sendo, vamos dizer assim, o reduto da extrema-direita, inclusive com várias polêmicas, podemos passar por elas daqui a pouco, mas de Cânio e tantos outros que, né, demonstraram muito claramente aqui estava em campo, e a Roma, que aparece como um clube talvez mais de centro-esquerda. Enfim, essa é uma história só para a gente comentar aqui o começo, mas antes de mais nada, vamos passar a bola para quem entende, né? Porque a gente convidou o Antero justamente para falar desse jogo. Antero, super agradecimento pela tua presença aqui. Salve, salve, Júlio, salve, Jamil, duas pessoas que eu admiro muito, são colegas respeitados e queridos. Júlio foi o meu anjo
anjo da guarda na Copa das Confederações de 2005. Júlio? Nós estávamos ali na Alemanha, eu, o Prósperi, nós cobrimos pelo Grupo Estado a competição, e o Júlio nos ajudou bastante lá, desde aquela época, assim, minha admiração por ele é enorme. Jamil, perdemos a conta, né, do que fizemos juntos. E eu vou contar uma aqui rapidinho, então. Uma das primeiras intervenções que eu fiz em material do Jamil foi em 2000 e qualquer coisa, 2004, 2005. Pelé fazendo uma das visitas deles na Europa, na Suíça. Acho que ele foi participar de um jogo do Young Boys, uma coisa assim, não era? Exatamente. Aí Jamil mandou uma matéria grande, bonita, sobre o Pelé, falando um monte de coisa, né? Sobre o Real Madrid, sobre isso, sobre aquilo, blá, blá, até que no meio tinha que ele falava que Corinthians ia ser campeão brasileiro, né? Se não me engano, era isso. Aí eu cheguei, né, pro editor, falei, eu vou mudar isso aqui, vou ligar pro Jamil, posso? Falei, Jamil, ele falou isso? Mas o Corinthians está mal, mas ele falou, então deixa comigo. Aí fizemos uma pequena sacanagem com o Rei e mexemos na matéria do Jamil, colocando, Pelé disse que o Corinthians vai ser campeão. Mas, enfim, foi uma brincadeira respeitosa até com o Rei, que é outro cara assim, maravilhoso, genial. Bom, e o Jamil, tantas coberturas nossas, né? O Jamil e sua trupe. Que você sabe, quantos anos de Estadão, vocês? Quantos anos juntos lá no Estadão? Gente... Bom, com o Jamil... Fala você, Jamil, que eu estava... Acho que deu uns 15 anos de coincidência. Mais ou menos. É que, na verdade, eu tive uma ligação de 40 anos, praticamente, com o Estadão, né? Com um intervalo de alguns anos no Diário Popular. Mas nós fizemos... Quais Copas fizemos juntos, Jamil? 6, 10 e 14. 14. Foram 3 Copas que nós fizemos juntos. E foram Copas, assim, bem, bem divertidas. Com o Jamil, ou deles, eu não sei, porque o Jamil, ele sabe que ele tem, assim, são vários, né? Não é um só, eles são, acho que, quadrigêmeos, uma coisa assim. Mas, enfim, são profissionais, vocês dois, que eu admiro muito. Quando vocês me falaram, bom, vamos bater um papo sobre Lazio e Roma, eu falei, estamos aqui, estão nessa. Olha, eu vou começar dizendo para vocês o seguinte, eu não lembro de onde eu li isso, muito tempo atrás, e me marcou. Eu devia ter guardado o autor dessa expressão, que Lazio e Roma é o maior clássico de interior que existe no mundo. Um clássico provinciano, de província, como eles falam. Alguém fala, mas como assim? É o derby della capitale, derby de Roma, derby capitolino, enfim. E ser considerado um jogo provinciano. Tem uma lógica. Somando títulos dessas duas equipes, deve dar umas 30 e poucas taças. Só de campeonato italiano, a Juventus tem mais do que isso, né? Sem contar outras coisas. Aí você juntar os milaneses, né? Milan, Inter, então é uma covardia. E há uma lógica interessante, né, nessa definição, que eu vou dever mesmo ao autor, não é conclusão minha, não, é algo que eu li numa das vezes que eu escrevi a respeito desse clássico. Ele falava assim, Roma é a capital, só que a Itália é um dos países na Europa em que o centro do futebol não é a capital, né? Você pega a Espanha, tudo bem, mas a Espanha tem Atlético, Real e tem o Barcelona, né? Portugal você tem Lisboa e Porto, mas é ali, né? Em outros lugares também, né? Na Inglaterra, um time de Londres é importante, forte e tal. Na Itália, não. Como vimos, são 2 equipes. Lazio tem 2 títulos italianos, de campeão italiano, e Roma 3. Então, juntos 2 a 5, é menos que tem o Torino, que não ganha, o Genoa, que não ganha desde o começo do século passado, né? Então, o que acaba virando assim de importante para eles? O clássico local. Nós temos aqui, por exemplo, para ficar no Brasil, e quem é de São Paulo sabe, o clássico campineiro, Ponte e Guarani, que é uma coisa, assim, de mexer com a cidade. É o que acontece com o Roma Lazio. Como eles dificilmente chegam a conquistas significativas, campeonato italiano, campeonato europeu, Copa Itália até que andaram beliscando, o duelo, ou os duelos, né, entre ambos, acabam atraindo a atenção dos torcedores, da cidade, acabam movimentando muito, e até exageradamente. Ao contrário, por exemplo, do clássico milanês, e é verdade, Inter, Milan, até porque Milão, como cantava Lucio Dalla, está pertinho da Europa,
né? Então, Milão, eles se sentem mais europeus, né? São melhores, superiores, ganham, sempre foram protagonistas. Então, o duelo clássico o clássico della Madonnina, não tem a tensão, mas não a tensão que há entre Roma e Lazio. Eu achei interessante. É uma boa observação, uma boa visão, uma boa forma de encarar esse jogo. E por isso a gente viu tantos episódios curiosos, interessantes, podemos falar a respeito deles, muita briga, polícia sempre mobilizada na semana que antecede este clássico. O clássico capitolino. Eu acho mais bonito o capitolino, de Capitólio, Capitale. De Capitólio e Capitale, exatamente. O derby capitolino. Muito interessante mesmo, porque a gente tem... Acho que enquanto o Antero falava, eu pensava em outro país em que isso acontece, talvez a Alemanha, né? Porque a capital está lá em Berlim, só que a gente tem um detalhe na Alemanha, né? A Alemanha em época de Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental, a capital não era Berlim, a capital era Bonn, né? Então, naquela região ali como é que se chama aquela região? Não é o Vale do Ruhr, né, Jamil? Aquela região toda ali de Colônia, Düsseldorf, Dortmund, etc. e tal. Então, aquela região é a região mais rica da Alemanha, e lá estão os clubes mais fortes, e aí tem a Bavária, obviamente tem o Bayern, né? Então a Alemanha, com essa coisa de ser um país dividido até outro dia, fez com que Berlim não tivesse, né, um clube muito forte. Na Itália não aconteceu isso, né? Na Itália simplesmente Milão, o eixo norte ali, Milão, Turim, é onde estão as equipes mais fortes, as equipes mais poderosas do país. Ô Jamil, você falou sobre o nascimento ali de Roma e Lazio, do Mussolini e tal. Em que momento que a Lazio vira um clube de direita e a Roma um clube de esquerda? É difícil a gente determinar um momento, Júlio. Uhum. O fato é que você tem uma transformação, ela é lenta, inclusive, e muitos, inclusive, hoje, continuam dizendo, não, é um absurdo chamar todo torcedor da Lazio de direita. Certamente, não é, eu acho que não é essa a questão. A questão é que tanto o clube como vamos dizer assim, a organização dos jogos admite que esses torcedores de extrema-direita existem na Lazio. O Antero não vai se lembrar, mas ele me mandou uma vez para um jogo da Lazio. Você entrevistou uma senhora lá, Sor, esqueci o nome exatamente. dela. E aí, o que aconteceu? Era um jogo que ia acontecer justamente depois de uma morte de um torcedor, né, Antero. E eu fui para Roma, e o que eu descobri, na verdade, em primeiro lugar, é que a cidade tinha sido blindada para um jogo que basicamente era só o próximo jogo, mas existia um medo muito grande de que esses torcedores da Lazio viessem com um sentimento de revanche, viessem para cima da polícia, das autoridades. Por quê? Porque tem um ponto fundamental dessa lógica, que é o ser contra o Estado, né? Agora, o ser contra o Estado ele pode ser de esquerda, mas ele pode ser de extrema direita e extremamente violento. O que eu fiz naquele dia foi justamente participar, vamos dizer assim, do esquenta. Né? O esquenta antes do jogo, aquela cerveja que você vai ali antes da entrada para o Pacaembu, etc. Eu fui para o esquenta da Lazio. E o esquenta da Lazio era assustador. O esquenta da Lazio era uma macarronada, né? Óbvio, né? Não podia ser outra coisa, né, Antero? Pelo amor de Deus. Feijoada não ia ser. Mas, enfim, era uma macarronada, que era uma senhora que organizava sempre, etc., uma mama que organizava. E no local, no galpão que eles tinham para organizar o esquenta, eram símbolos fascistas, né? Inclusive um busto do Mussolini. Então, essa era o esquenta dos ultras da Lazio. Né? Então, qual é a percepção? Mais do que ser um clube de extrema-direita, é um clube que tolera a existência desse grupo. Você pode chegar à conclusão de que, obviamente, então é um clube de extrema-direita.
mais complicado do que isso, mas o fato que tolera. E tolerar na Europa hoje a extrema-direita com o busto do Mussolini é, obviamente, super complicado. Não foi o único, vamos dizer assim, o esquenta não é o único problema dessa história. Nós tivemos nos anos 90, e isso criou um enorme mal-estar, uma faixa num clássico, num derby Lazio e Roma, uma faixa dizendo Auschwitz é a sua casa. Né? Isso a Lazio colocando, os torcedores da Lazio colocando isso para os torcedores da Roma. Obviamente pegou muito mal, houve toda uma polêmica, a qual é o limite, onde é que o clube, quando é que o clube ia reagir. Esse foi um dos casos. Teve um outro caso também, o Di Canio. O Di Canio que provocador, né? Sabe muito bem, ele se auto-intitulava, inclusive, fascista, disse que o Mussolini tinha sido mal interpretado, etc. E ele fez um gol e saiu com aquele gesto. Né? Aquilo ali também gerou uma enorme... Saluto romano, que eles falavam, o saluto romano. Exatamente. E aí, claro, tudo isso foi acumulando, Júlio, uma percepção de que se o clube não é de extrema-direita, ele pelo menos tolera. Né? E tolerar é complicado. Jamil, você falou, uma coisa puxa a outra. Você falou um negócio de faixa, striscione, que eles dizem lá na Itália. Não tem a ver com Lazio Roma, mas vale o episódio. Nápoles, campeão da Itália, anos 80, ali, fim dos anos 80, com Maradona, Careca, Alemão, etc. Aí foi fazer uma partida em Milão, agora não lembro se era contra a Inter ou contra a Milan. Aí tinha lá uma faixa, assim, bem-vindos campeões do norte da África. Porque o pessoal lá de cima falava que lá, né, Nápoles para baixo é norte da África. Aí perguntaram para o Máximo Troisi, napolitano, maravilhoso, genial, morreu muito jovem, 40 anos, o último filme dele foi O Carteiro e o Poeta, né? Ele era o carteiro, filme de chorar. Aí falou assim, o que você acha disso, Troisi? Ele falou, melhor ser campeão do norte da África do que levar para o estádio faixas com inscrições de teor de África do Sul. Porque na África do Sul, na época, né, o apartheid era muito forte. Sensacional. Mas eu vejo também muitos filmes. Nesse período todo aqui, de pandemia, eu virei fã de uma dessas redes sociais, pronto. Né? E que tem filmes assim, milhares e milhares de filmes, e italianos. Eu que adoro os filmes italianos dos anos 40, 50, 60, 70, enfim. É muito engraçada a referência que os italianos, sobretudo nos anos 50, 60, faziam ao fascismo, né? Tirando sarro e tal. E alguns falam assim, porque eles dizem assim, quando c'era lui, quer dizer, quando estava ele, mas não diziam quem, né? Ele. Quando c'era lui, ainda faziam assim, a conversa era outra, era referência ao Benito Mussolini. E sim, gente, tem. É complicado você pregar uma pecha num clube, numa torcida. Mas como você disse, Jamil, se não tolera. Recentemente, teve uma polêmica com o Rissai, jogador albanês, que foi contratado agora pela Lazio. Durante a Euro, ele postou um videozinho, né, cantando o Bella Ciao, que, aliás, tem muito cretino, né, que a gente vê de direita cantando Bella Ciao e não sabe que isso era, digamos, um hino da resistência partidiana, né, da esquerda durante a Segunda Guerra. E ele está lá, o Bella Ciao, tchau, tchau. Gente, torcida da Lazio, a gente fala torcida, né? Então, assim, parte significativa, barulhenta, importante, reclamou. Como anos atrás, houve um problema enorme com a contratação do Aaron Winter, né? O Winter, o holandês, negro, e teve também problemas por causa dele, da cor da pele. Um absurdo, né? Na época deu muito problema. Então, há esse tipo de comportamento, sim, essa ligação eu vou dizer, então, assim, de parte significativa e barulhenta, ruidosa da torcida da Lazio com a extrema-direita, não com a direita. Compensação também, uma vez, eu lembro, em 89, foi uma das vezes em que eu saí do Estadão, que eu saía, voltava para o Estadão. Peguei um avião e falei, vou para a Itália. Na época, eu escrevia para o Corriere dello Sport, que é um jornal de Roma, sede central em Roma, e tem outra sede em Bolonha. E fui lá, correspondente, fui lá, falei, deixa eu acertar um pouco a minha vida aqui. E era legal, era uma época em que
a lira estava muito valorizada e o nosso era Cruzeiro, Cruzado, Cruzeiro Novo, sei lá, uma moeda nossa, né? Eu falei, eu vou lá para a Itália. Então, eu passei uns 10 dias lá em Roma, aí num dia estou num ônibus, eu vejo sábado, encerramento do Congresso da Juventude Comunista na Piazza del Popolo, concerto de Francesco Di Gregori. Eu falei, nossa, o Di Gregori é sei lá, eu vejo é um Chico Buarque para mim, lá na Itália. Eu falei, vou nessa, vou ver. Então fui lá no sábado para ver esse concerto, esse show, né, na Piazza del Popolo, muito linda, um lugar muito importante de reuniões populares. E tinha muito o quê? Tinha muito torcedor da Roma. Quer dizer, na hora que o cara veio para fazer o concerto, estava cheio de gente cantando, né? Roma, Roma, Roma. Que, aliás, o hino da Roma é feito por Antonello Venditti, que é um outro cantautor, né? Um cantor e compositor italiano muito, muito querido, muito respeitado. Então, até é uma forma de marcar a presença de torcedores da Roma no show que era o encerramento de um congresso da juventude comunista e tal. Então, essas reações ajudam a consolidar, né, a imagem, o estereótipo de que este é a esquerda, aquele é direita, ou nem direita, né, extrema direita. Mas, claro que há uma mescla, torcedores de todos os matizes, né, em todas as coisas. É algo aqui no Brasil, por exemplo, que se tenta, nos últimos anos, impingir essa pecha de direita a um clube muito querido nosso aqui em São Paulo, o que não é verdade. Então, aqui no Brasil a gente não tem isso, né? Nenhuma das rivalidades aqui no Brasil, elas têm um posicionamento político muito claro, né? Por isso que me chamou muita atenção quando eu fui para a Europa e ouvindo amigos italianos falarem sobre Roma e Lazio, e alguns amigos meus, bom, aí tudo bem, romanistas, eles chamavam o clássico Derby della Capitale de uma espécie de assim o jogo do bem contra o mal. Não era e muito conectado com política, né? Com a parte política. A pergunta que eu tenho para vocês, eu tenho uma experiência também que me chamou a atenção, indireta. Uma vez eu fui num esquenta, igual o Jamil, eu fui num esquenta dos ultras do Real Madrid, fazer uma reportagem com a minha camerinha e tal, e os ultras do Real Madrid, que são aqueles que ficam ali de camiseta branca atrás do gol do lado esquerdo do Bernabéu. Para quem assistir jogos do Real Madrid, preste atenção, ali atrás de um dos gols, é bem pequenininho, já foi enorme. Hoje o clube deixou bem pequenininha a área deles. Mas esses caras, eles se auto-intitulam franquistas de direita e etc., sem vergonha nenhuma. Não somos nós que estamos rotulando, são eles que se rotulam franquistas de direita, de ultradireita, etc. E eu fui num bar onde esses caras estavam se reunindo antes do jogo do Real Madrid. E havia uma camisa enquadrada nesse bar, uma só. E não era do Real Madrid, era da Lazio. Era uma camisa da Lazio, assinada, agora não sei exatamente por quem, não reconheci ali pela assinatura. Era uma camiseta autografada, tal, com uma dedicatória, uma camiseta da Lazio enquadrada, a única camiseta. Não tinha nenhuma camiseta do Real Madrid enquadrada, tal. Era uma camiseta da Lazio, nesse bar do esquenta dos ultras do Real Madrid. Agora, ok, a gente sabe que e estamos nós três de acordo, né? Vamos só deixar isso bem claro para que ninguém nos mal interprete. É óbvio que não são todos os torcedores da Lazio fascistas de ultradireita e não são todos os torcedores da Roma comunistas de esquerda. Isso é uma generalização, mas isso é uma coisa que faz parte, como o Antero acabou de relatar, num show ali da Juventude Comunista, muitas camisetas da Roma, etc. A minha pergunta para vocês ok, os ultras da Lazio são fascistas, de ultradireita, não fazem nenhuma questão de disfarçar isso. Mas existe uma conexão dos ultras, dos organizados, da torcida da Roma, com o Partido Comunista, com a esquerda política na Itália? Existe essa conexão ou não? Aí é uma coisa mais de generalista, assim, de torcedores mais inclinados a votar, digamos assim, na esquerda. Existe algum tipo de conexão Roma, ultras romanos, com os partidos comunistas italianos? Olha, eu não lembro disso, não lembro desse tipo de conexão.
Eu sei que há políticos importantes, famosos, é que enquanto você estava falando, eu estava tentando lembrar o Berlinguer, o Enrico Berlinguer, que era um líder histórico do Partido Comunista Italiano, se ele tinha alguma ligação com clubes. E, por outro lado, também tentando lembrar de Aldo Moro, que era também um político muito respeitado, foi assassinado pelas Brigadas Vermelhas, se ele tinha alguma ligação com Lazio ou até mesmo com a Roma. Não sei te dizer, essa eu passo. Eu não lembro de ter visto ligação da Roma com o Partido Comunista. Agora minha cabeça está falhando, estou tentando aqui, me ajuda, Júlio. Na Itália tem, agora me fugiu o time, que esse declaradamente até o time. É o Livorno. Livorno, pronto, isso, Livorno na cabeça. Não, o Livorno tem uma conexão histórica. De esquerda sim, e tudo mais. O que tem, esse aspecto até você me deixou curioso, vou levantar. Não vai ser para esse programa, porque a gente está conversando, mas vai ser pelo menos para eu aprender. Mas tem assim, por exemplo, o que se fala até de Roma e Lazio, quando se tem essa separação, que é um pouco estereotipada, claro. Mas assim, olha, Lazio se supõe um time de elite, porque quando surgiu foi na região onde hoje é o Quartiere, o Rione Prati, ou dei Prati, né, que é uma área fina, chique de Roma, fica ali próximo também daquela região do Vaticano. E também ele jogou muito tempo no Flamínio, que também é outro, tem um estádio, tem o Foro Itálico naquela região, onde tem aquele torneio de tênis aberto. Perto do próprio Estádio Olímpico ali. Né? Também, Então, assim, olha, tá vendo? Eles são gente fina. Em Prati, o metro quadrado custa caro pra caramba. A rua principal é a Colle di Rienzi, né? Que vai parar no Vaticano. Aliás, vou fazer um parênteses aqui. Nessa cola, eu estou tentando lembrar o nome, que faz alguns anos que eu não vou para Roma. Como é que era o nome lá? Havia Colle di Rienzo. Eu procuro aqui. Enquanto você fala, eu procuro. Colle di Rienzo, né? Que tem o Castrone. O que é o Castrone? Rapaz, primeira vez que eu entrei nesse Castrone, você imagina aquele empório de secos e molhados que tem tudo, absolutamente tudo. Tinha até Guaraná. Uma vez eu entrei, pra você ter uma ideia, tinha até Guaraná Antártica. Ali lá tinha. Rapaz, e ela foi expandindo esse Castrone, tem umas 2 ou 3 lojas, numa só tem os enlatados, noutras tem frios e queijos. Jamil, Júlio, você olha assim, sabe aquele que você só entra para olhar também, né? Que, ainda mais hoje com o euro caro, ali... Bom, enfim, esse daí então os caras falam, Lazio é isso daí. E Roma é o Testácio. O Antero, via Colla di Rienzo, número 196. O Castrone? Temos o Castrone lá. O Castrone, isso. Então, Colla di Rienzo, né? E o outro é o Testácio, Trastevere, que são bairros mais populares, né? Testácio, inclusive, tem lá, eu esqueço o nome do restaurante, que é famoso porque você entra, o cara já vai xingando. O que você quer, seu isso, seu daquilo? É uma característica do restaurante, é o cara ser recebido aos palavrões, né? E você pode xingar de volta ou não? Eu acho que pode, mas tem que ser, né, pô? Mas vá, fã. Essa uma vez eu soltei num banco em Nápoles, a primeira vez que eu fui. Depois que eu me toquei, eu falei, eu tô na terra dos caras. Bom, mas é assim, ainda também nos parênteses, é que a gente vai emendando história, não para. Copa de 82, estava eu com um colega italiano, cujo nome eu esqueci, mas era de um jornal de Florença, e eu cobria a Itália, e lá em Vigo, La Corunha. Bom, e andávamos juntos, ele me dava carona e tal. Pô, um dia, tomamos uma fechada, eu soltei um vai, e ele um vá. Mas foi assim, tão sincronizado, bilíngue, e que depois eu falei, falamos a mesma coisa e tal. E ele me ensinou, nunca mais eu esqueci. Você não fala, vá fan, não é? É, ma vá fan, entendeu? Você tem que dar, ma vá fan. Você tem que ter um ritmo, uma suavidade, não pode ser algo grotesco. Mas, é assim, até nisso dizem que há essa diferença entre as duas equipes. Uma é Higienópolis, outra Itaquera, para quem é de São Paulo, entendeu? Uma é Zona Oeste, outra é Azolé. Então, para caracterizar.
E falam até, tem gente que recorre até a Rômulo e Remo para mostrar por que são diferentes. Dá tempo de contar um pouquinho, não? Essa história? Claro, já. Antero, o tempo é todo teu. É nosso. Então vamos lá. Essa também é uma história legal. Roma. Como surgiu Roma? Diz a lenda, né? No século, sei lá, 700 antes de Cristo. Né? Que tá lá. Primeiro começou com o Enéas, né? Não aquele que jogou bola, nem o outro que era da política. Eu gosto do Antero que ele sempre também traz a lusa pro papo. Mas voltamos. O Enéas. E Enéas, eu lembro do Enéas, enfim, uma época, questão de... Ele jogou onde? No Bolonha, o Enéas? Jogou no Bolonha. No Bolonha, depois Sim. Voltou e tal. Bom, a gente bateu muito papo interessante. O Enéas, herói troiano, né, viajou, talvez veio parar ali nas costas do Lácio, né? E fundou uma cidade, acho que é Lavinium. Vou falar meio de cabeça, hein? Aí tá bom, depois um descendente dele era o Ascânio, isso. Ascânio fundou Alba Longa. Mas ali para frente, um descendente do Ascânio, que se chamava, agora esqueci o nome do cara, Amúlio. Vai dando uma olhada aí, Júlio, me ajuda nessa. Vou dando. Ele tinha um irmão, era um Numitor, italiano Numitore, né, que deveria ser o rei de Alba Longa. Aí eu acho que era Amúlio. Pegou, deu um golpe no irmão. Falou, não, eu é que vou ser aqui o rei. E não só tirou o trono do irmão, como ainda fez com que a filha do irmão, a sobrinha dele, a Réa... Tá tudo certo por enquanto. Numitor, Amúlio... Réa Sílvia, pode ser? Réa Sílvia, isso. Tá, então bom. Então fez a Réa Sílvia virar uma Vestal. O que era uma Vestal? Era uma deusa, então as que eram consagradas a essa deusa deviam ser castas, puras e virginais. Só que aí o Martes, porque naquela época os deuses gregos e romanos eram muito safados, né? Eles estavam rodando aqui entre os mortais e se bobear eles caixa, né? Bom, o Martes seduziu a Réa Sílvia e desse momento de amor nasceram Rômulo e Remo. A farsa foi descoberta, o Amúlio fez com que a sua sobrinha fosse enterrada viva, porque esse era o castigo para as vestais que não seguiam os princípios de castidade, e para não matar de vez os meninos, botou os dois num cestinho e falou, solta no rio, no Tevere, que nós em português falamos o Tibre. O Tibre. Nisso, uma loba viu aquele cesto com as duas crianças, resgatou-as, amamentou-as, eu estou falando à maneira de Abel Ferreira aqui, né? É um pastor, o nome do pastor agora não vou lembrar, mas é um nome que é bem fácil. Bom, o pastor viu isso daí e criou esses dois gêmeos como tem o nome de uma rua aqui do bairro, aqui, da Vila Romana. Bom, criou os dois meninos, quando cresceram, então descobriram quem eles eram, que eles tinham sangue nobre. Aí vingaram o nono, o Numitor, mataram o tio-avô, o Amúlio, o Numitor reassumiu o trono, e eles pediram, então, autorização para fundarem uma cidade. Roma. Tá bom, vão fundar. Foram autorizados a fundar essa cidade perto de Alba Longa. Só que na hora de decidir quem seria o rei, como é que vai fazer? São gêmeos, não dá para dizer que um é mais velho, não sei o quê. Bom, sortearam. Eu sei que não, o Rômulo não aceitou o sorteio e matou o Remo. E aí criou-se Roma. Então, o que os romanos contam essa história para dizer o quê? Primeiro golpe, É o primeiro golpe. Desde a origem, Roma e Lázio não se entendem. São dois irmãos que não se entendem, um se puder esculhamba com o outro. Mas qual era o nome do pastor que criou os dois? Rapaz? O pastor eu não consegui encontrar aqui, Antero. Estou lendo aqui sobre a história de Roma. Daqui a pouco vem. Mas enfim, eu estou contando essa história para dizer o seguinte. Que coisa bonita. Quer dizer, como também há essa criatividade de pegar a história, ou a lenda, né, histórica da cidade, até para levá-la, trazê-la para o futebol. Né? E como
bonito você estar numa cidade, que não é à toa, né, que tem esse epíteto, né, a cidade eterna, em que, são 2.700 anos de história. Roma, às vezes em que eu fui para lá, e fui, olha, mais de uma dezena de vezes, embora alguns anos que eu não a visite, sempre me surpreendi, sempre, porque Roma, a gente tropeça, não tem, por exemplo, a beleza de Paris, né? Não é como Londres, que tem aquela diversidade de tipos e tal, ou como Berlim, mas, cara, você tropeça na história, literalmente a gente tropeça na história, é uma coisa maravilhosa, é uma coisa assim, inesgotável. Roma é muito carisma. É muito carisma. É a capital mais carismática dessas todas aí. É impressionante, é uma coisa assim maravilhosa. E não dá para aceitar, eu pelo menos nas minhas experiências lá, Antero, não dá para aceitar esse papo de que eles são grossos. Não. Porque assim que você passa você se identifica, ou pelo menos é uma festa. E, sinceramente... Cadê as pessoas mais bacanas e mais intragáveis lá em Roma? Os dois tipos, como a gente tem em São Paulo, tem no Rio. Tem em qualquer lugar. De forma alguma. As experiências em Roma, pelo menos minha, foram espetaculares. E com criança, sem criança, enfim, todas as formas de viagem para Roma sempre foram muito especiais. Chegou um novo jeito de assistir esportes. Disponível em diferentes plataformas. Esteja onde estiver, você tem mais opções de escolha. Porque no Star Plus você tem mais ESPN do que nunca. Já disponível. Ô Jamil, vou fazer essa pergunta para você. Eu, quando leio o Asterix para minhas filhas, elas morrem de medo dos romanos. Elas morrem de medo dos romanos. Eu falo, mas gente, não se preocupem, os romanos só apanham. A gente vai para lá, tá tudo bem, os romanos são inofensivos. Mas é curioso como escolheram os romanos para serem os malvadões da Europa, né? Os franceses, que idealizaram Asterix, escolheram os romanos, mas eles não são exatamente os malvados, eles são os bocós, né? Eles são os bobalhões, né? Mas vice-versa. Você sabe que, olha, como bom filho de italiano, com bom italiano, do Bom Retiro que eu sou, eu sempre tive um pé atrás com a França, né? Bicho, sempre foi aqui. Para mim, França nunca foi prioridade. Quando eu ia viajar, quando eu fazia uma cobertura pelo jornal, eu sempre pedia na volta uns dias para ficar lá em Roma, ou ir mais para o sul, onde que está minha família, né? Minha família de onde é tua família, Antero? Nápoles, da região de Nápoles. De Nápoles, tá bom. De onde mais? Campânia. A Campânia, que é a coisa mais linda que tem na Itália. Um programa que vocês quiserem falar de Nápoles, vocês me chamam. Você é do norte da África, então. Com todo orgulho, claro, greco. Bem, então eu fazia questão de ir para Roma e não para a França. Depois, até por uma particularidade familiar, né? Minha filha há muitos anos mora lá, passei. Quando o euro estava barato, também, né? Passei aí algumas vezes para a França, para conhecê-lo, e conheço hoje bem mais do que anos atrás. E vou te dizer uma coisa, aqui para mim aquele estereótipo também do francês, o parisiense intragável, olha, derrubou assim por terra. É só não falar inglês com eles, né? É só não falar inglês. Eu te falo assim, se eu tive 1 ou 2 problemas em Paris, não conta com os 20, 30 que eu tive na Itália. Só que tem uma coisa na Itália, né? O problema é que eu retruco em italiano também, né? Então... Agora, vou contar uma coisa bonita para vocês. Você fala o italiano, digamos assim, standard, ou você fala aquele italiano de Nápoles? Não, os dois. Eu falo que nem dizer assim, eu sei falar português, italiano e napolitano. Porque eu já até falei aqui, gente, já até falei isso aqui, né, Jamil? Quando a gente falou sobre Nápoles e Juventus, eu considero que eu falo bem italiano. E quando eu fui para a Itália pela primeira vez, eu aprendi, fiz curso, aula e tal, por anos, e não sei o quê. Quando eu caí em Nápoles, meu amigo, eu falei, isso aqui eu não falo, não. Não, é bem diferente. É assim, na Itália são muitos os sotaques. Eu tenho amigos, eu vou falar esse negócio de Nápoles aí. Eu tenho amigos que são brasileiros, o pai é italiano, e um dia resolveu voltar para a Itália. Eles eram adolescentes, hoje já estão 60 por aí.
e são de Veneza. Muitos anos depois, esse meu amigo mais velho, o Jacques, voltou para cá, e ele falava, né, ele ia casar, queria que eu fosse padrinho. Eu falava, nossa, como você está com sotaque? Ele falou, nossa, você acha que eu estou com sotaque? Não estou falando com sotaque? Mas aí a gente vê os vênetos falando, eu também não entendo nada, porque o som deles é que é aquela coisa, o sotaque que a gente ouve de gaúcho ou de argentino, que foram para lá. Bom, napolitano, né? Uma vez eu estava, depois da Copa, acho que 2006, estava eu andando com a minha filha lá em Roma, eu estava cobrindo o escândalo do apito lá, que depois a Juventus, Milan foram rebaixados. Calciopoli. 5 dias depois da conquista do Tetra, né? E eu estava com um bonezinho que eu tinha trazido lá da Alemanha, eu estava passeando num desses intervalos do trabalho, aí passei, não sei onde que era, acho que no Castel Sant'Angelo, e tinha, que é um golpe que tem muito na Itália, né? O pessoal de ONGs que não são ONGs coisa nenhuma, que é assine a lista contra a matança de rinocerontes na Namíbia. Aí você chega, vai, aí os caras pedem uma grana. Né? Aí o cara veio um negócio comigo, eu falei, não, cara, mas you, excuse me, that's gone. Eu falei, isso é um Nápoles. O cara falou, mas também, pô, você tá com esse boné alemão, como é que eu vou saber? Aí eu fui embora. Vou contar uma outra historinha para vocês, vai. É que a gente vai emendando uma coisa na outra. Para você que não é italiano, vamos dizer assim, italiano diz assim, vou te dar um beijo. Né? O italiano diz assim, ti darò un bacio. O napolitano fala assim, tragano vaso. É uma coisa completamente diferente. Nada a ver. Né? Por exemplo, uma vez eu estava na região lá, queria visitar um lugarzinho, uns menininhos, eu perguntei onde que era a casa do Petrosillo, que era um ítalo-americano, um herói lá de Padula, lá no sul da Itália. Em italiano se diria o seguinte, onde eles querem ir? Dove vogliono andare? Né? Aí um molequinho falou para outro assim, Adoanai. Olha, é uma coisa absoluta. Então, esse que é o muito diferente, né? E o coisa. Estava uma vez eu, meus filhos adolescentes, estávamos no Foro Romano, andando, visitando ali, eu, minha mulher, meus 2 filhos e tal. Entramos num museuzinho que tem dentro do foro. Bom, então ali tem uma sala com penumbra, porque tem umas coisas que não pode ter muita luz, e eu gentilmente pedi para a moça, por que essa luz é assim, né? Então, pô, porque sim. Aí já, meu sangue já, né? Falei, pô, tá já topei com uma mal-criada. Eu falei, como perqueci? Perqueci. Eu falei, pô, bacana, hein? Legal. Bom, nisso, minha mulher e meu filho vão para um lado, eu com a minha filha, que está sempre comigo, né? Para o outro. Daqui a pouco tem uma escadaria, eu vi que estava escrito lá, vietato, né? Verdade. Eu falei, eu vou subir. Fui subindo, meu filho falou, pai, não pode. Eu falei, deixa comigo. Aí, estou subindo, a mesma moça vem e fala, ei! Aí eu vi que ela falava, não pode. Eu falei, ei, o quê? Aí comecei a falar assim, o quê? Não pode. Eu falei, não pode o quê? Não pode descer, desci. Eu falei, o que é? Aí eu falei, aqui não se pode ir em lugar nenhum. Né? Comecei a dar esse papo assim. Aí ela falou, faça isso cômodo, vai embora, se quiser. Com esse cretino. Eu falei, cretino é você. Eu não é ser cretino. Comecei a falar. Imagina aquele cara, o turista, que queria falar em italiano e não sabe, né? Mas foi muito divertido. Nisso vem o diretor do museu falar comigo, que eu estava gritando ali, e ele calmamente me levando para fora, e eu falava, vocês não saberem receber turiste. Turiste deve ser recebido com gentileza. Eu não falar italiano, mas capire tudo, e não sei das quantas. E a minha filha do meu lado só falava, filho da mãe está tirando onda com o romano e tal. Enfim, porque também descobri isso com um antigo chefe que eu tive no Estadão, Luiz Carlos Ramos, que ele falava assim, se você está num lugar e a coisa está apertando, você sabe falar a língua, finge que não sabe, porque aí os caras vão te olhar de uma forma... Então eu começava nisso. E nessa hora é melhor não saber do que saber. Ô, Jamil, você já deve ter feito muita coisa ali em Roma, ali na Piazza Navona, que é onde fica a embaixada brasileira, né? Até eu já fui lá cobrir, na época eu fiz uma cobertura longa em Roma, na época que eu trabalhava como correspondente para Bandeirantes, quando se escolhe o Papa, gente, me fugiu a palavra. Conclave.
O conclave. Eu fui para lá. O Jamil fez uns 2 ou 3 ali. O Jamil já matou bastante papa, né? O Jamil é amigo dos papas. Ele viaja, você vai... viaja em avião com o Papa e tal, né? Os papas consultam com o Jamil. Ô, seu Papa, vem aqui. O seu Papa, vem cá, seu Papa, exato. Jamil é outra história. Agora, eu quero saber, você já foi muito para Roma, qual é o teu lugar preferido? Quando você viaja lá para trabalhar em Roma, o que você não pode, quem for para Roma não pode perder? Olha, já que você falou da Piazza Navona, que tem a Embaixada do Brasil, que é um escândalo a Embaixada do Brasil da dimensão que ela tem, etc. Maravilhosa, né? Uma coisa maravilhosa. Nesse sentido. Eu até hoje não entendo quando algum chefe de governo ou etc. do Brasil vai e fica em hotel. Né? Aí eu tenho sérias dúvidas qual é o motivo de ficar no hotel quando você tem um palácio a teu dispor. Mas na rua ao lado da Piazza, da Embaixada do Brasil, eu não me lembro da rua, mas ela sobe, tem vários restaurantes, etc., e tem uma sorveteria. Via del Governo Vecchio, não? Isso, exatamente. Obrigado. Que tem sorvete de melancia. E eu vou te dizer, é uma coisa espetacular. Já sorvete italiano já é espetacular. Né? Agora, sorvete de melancia, naquele calor italiano, o Antero conhece também, é uma coisa absurda. Aquele sorvete, tem dias que eu fico imaginando só ir naquela rua para tomar aquele sorvete. E essa parte, vamos dizer, gastronômica, que não dá para você escolher, porque, sinceramente, qualquer boteco que você entrar, né, Antero, você vai ser razoavelmente bem servido, contanto que você não caia nas ciladas turísticas, que tem muito, certamente. Mas, ainda assim, é algo muito, muito bom. O outro lugar que eu diria, que aí já é parte do Vaticano, são aquelas ruelas que ficam... É o Trastevere, não é? É o Trastevere, a região do Trastevere, mais para baixo ali. O Trastevere também o Trastevere também é absolutamente um lugar para passar várias horas, de bar em bar, basicamente. Ali é espetacular também. Agora, o Vaticano, ele é muito interessante porque ele é parte... Ele obviamente, está dentro de Roma, mas ele tem uma história própria. E aquelas ruas são extremamente interessantes. É para gastar tempo não só dentro do Vaticano, como fora também. E aí eu digo, eu passei 2 meses lá. Eu passei 2 meses naquele entorno. Eu te digo, é muito simpático mesmo. É um lugar... Agora, também tem história lá, viu, Antero? Que eu queria descobrir. Porque me contaram que você podia entrar no Vaticano, né? Não na Basílica só. Esse é um sonho que eu tenho, de entrar no Vaticano. No Vaticano. Na época, tinha alguns truques para você poder entrar no Vaticano. Um deles é falar que você ia na farmácia do Vaticano. E você falava, porque tem remédio que tem dentro da farmácia do Vaticano que não tem na Itália. Olha só que eu não sabia. Maluquice, né? E aí você usa essa desculpa da farmácia, você tem que comprar alguma coisa, mas você vai lá e compra, e você consegue entrar, e tem free shop dentro do Vaticano, tem umas coisas que você se pergunta, né? Enfim, né? Tem um supermercadinho. O Jamil deve ter se disfarçado de guarda suíço, Antero. Claro. Ele deve ser amigo dos guardas suíços ali. Fala isso. Né? Aí quando eu tive que comprar alguma coisa na farmácia para poder sair, eu falei, quer saber? Vou pedir preservativo na farmácia do Vaticano. O susto que a moça levou quando eu pedi, ela falou, não tem, aqui não tem isso aqui, não. Eu falei, puxa, como é que não tem preservativo na farmácia? Eu falei, não tem, não. Virou as costas e foi embora. Eu falei, bom, então, paciência. Acabou no meio. Mas você sabe que falou, olha, perto do Vaticano, caminho do Vaticano, até para voltar um pouquinho para o nosso tema aqui, tem o Gianicolo. Gianicolo é um morro ali, né? Não está naquelas 7 colinas, mas é um lugar assim, mas lindo, lindo. Eu lembro que a primeira vez que eu fui, eu peguei um ônibus, agora o número eu não lembro, mas era um ônibus menorzinho, né? Porque para subir no Gianicolo, você tem uma vista da cidade que é uma coisa maravilhosa, maravilhosa. E lá tem uma fontana, que é a Fontana del Gianicolo, que também os italianos, os romanos chamam de Il Fontanone. Il Fontanone.
E é muito bonito, né? A gente se tem sempre como referência a Fontana di Trevi, que é uma das mais famosas do mundo, mas você vai nesse Fontana do Gianicolo, Fontanone, que era do Acqua Paula, uma coisa assim. Enfim, foi construído depois que terminaram um aqueduto desses aí que os romanos faziam, lá pelo século XV, XVI. Aliás, obra de Giovanni Fontana, o nome do cara, o arquiteto era Fontana, que fez muitas fontanas pela Itália. Em 2000 e qualquer coisa, agora eu não vou lembrar, teve, acho que foi depois de um 3-0. 3-0 que a Lazio ganhou da Roma. O técnico Delio Rossi, é um cara assim, muito ligado à história da Lazio, ficou famoso que ele se jogou nesse Fontanone para festejar, depois da partida, a vitória da Lazio. E falar em Rossi, eu lembrei do De Rossi. Do Gianicolo, na Fontana do Gianicolo, ele se jogou? Na Fontana del Gianicolo, essa que fica nesse caminho bonito. E o De Rossi, que é um jogador da Roma, histórico e romanista. Eu vi aqui que recentemente, acho que foi no começo do ano, ele até postou em rede social, ele se maquiou lá, se disfarçou todo e foi ver o jogo no meio da torcida, entendeu? Da Roma, para ver como que era sentir de novo o prazer. Ele, que era garoto, era romanista, que nem o Totti, né? Aliás, os dois, em geral, às vezes até ficaram fora desse derby, porque eles arrumavam confusão, arrumavam treta, porque são romanistas, né? Olha aí, ó. Olha aí, ó. Ficou meio esquisito, mas tá aqui, ó. Não, mas é linda. Olha que bonita aí, pô. Aliás, você sabe que se o Fontanone... Fontana do Gianicolo. Se você conseguir, Júlio, tem eu falei do Antonello Venditti, que é um romanista, o hino da Roma é dele, e ele tem uma música chamada Roma Capoccia. Por que Capoccia? O que é Capoccia para os romanos? Cabeçuda, cabeção. Ou Capote. Tinha um cara no Corriere que o apelido dele era o Capoccia, porque era o cabeção. Então, por quê? Roma, caput mundo, né? Cabeça do mundo. Tem o cupolone. O cupolone é a cúpula de São Pedro. Então, eles falam o cupolone, né? Aquela cúpula enorme. E nessa música linda, Roma Capoccia, ele fala dele Fontanone. Eu não lembro exatamente que é que o sol termina sul Fontanone. Então, é um lugar muito assim, apreciado pelos romanos, os romanos verati, né? Os que são os verdadeiros, porque o Gianicolo ele sai fora daquele roteiro tradicional de turismo, de quem vai para Roma para passar 1, 2, 3 dias. Então tem esse episódio aí. E tem uma outra, por falar em episódio, nós falamos de briga de torcedores, 2004, o jogo que não terminou. Eu lembro dessa partida. Eu acho que na época não sei. Ele quase não começou, né, Antero? Ele quase não começou. Eu lembro até, eu não sei se era ESPN, se era Globo, enfim. Eu sei que essa partida passou aqui no Brasil. E um episódio de jogadores conversando com aqueles líderes de torcida, meio que os caras enquadrando os jogadores. Vocês têm que parar o jogo. Porque veio a notícia, hoje o cara estaria com o Zap, né? A notícia que teria sido morto um torcedor no lado de fora por repressão policial. Foi uma das raras vezes em que a pressão dos dois times, né, das duas torcidas, fez com que a partida fosse paralisada, encerrada e não fosse 21 de março 2004, de 2004, exatamente. Aí o jogo foi redisputado, digamos assim, 28 de março, uma semana depois acabou. Eu não lembro se tinha acabou empatado por 1-1. Tá, na minha cabeça esse jogo não tinha acabado. Tem um outro episódio também famoso, foi em 74, de um jogo em que a Lazio, acho que naquele ano ela foi campeã. Enfim, ela ganhou da Roma 2-1. O Quinaglia fez um gol de pênalti, acho que foi o gol da vitória, e saiu... 74 a Lazio foi campeã, isso aí. Isso, e ele saiu comemorando a maneira de Queiroga para a torcida da Roma. Aquilo deu um bafafá na época. Fazendo assim, aquele gesto, né, assim, e deu um rolo. A maneira de Queiroga. Deu um bafafá grande. A gente fica na atualidade também, né? Exatamente. É de atualidade. Para a gente falar um pouquinho dos números desse clássico, estou aqui, fonte Wikipedia, tá? Então, quer dizer, vamos, talvez possa ter alguma coisa errada aqui. Mas... Essa marquinha aqui, fala aí, vamos ver. Total de jogos oficiais, 176, com 47 vitórias da Lazio, 63 empates e 66 vitórias da Lazio. O Antero já até
Da Roma. Da Roma, perdão, 66, né? Quase 20 vitórias a mais da Roma, né? Os campeões, né? Os títulos, o Antero já falou, né? Na Série A, a Lazio foi campeã 2 vezes, a Roma 3. Na Copa Itália, a Lazio foi 7 vezes campeã, a Roma 9. Exatamente. A Supercopa Italiana, que é menos importante, lógico, é aquele jogo de começo de temporada e tal, 5 da Lazio, 2 para a Roma. Um título que nenhum dos dois tem orgulho, de Série B, 1 para cada lado, e o que tem a Roma ganhou uma Copa das Feiras, que é a UEFA, antes da Copa, né? UEFA, Antes da Copa UEFA, mas todo mundo na Europa considera ter o mesmo peso da Copa UEFA. A Lazio foi campeã uma vez da Recopa Europeia. E a grande batida na trave da história da Roma, né, Antero? Que foi a final europeia perdida em casa contra o Liverpool, né? Em 83, né? 83 ou 84, não lembro agora. A Roma do Falcão. Foi, do Falcão. E você sabe que o Falcão, ele... 84, né? Porque a Roma foi campeã italiana em 83. 83. Nessa época, olha que interessante, eu colaborava com a Bandeirantes, hoje é Band, nas transmissões, as primeiras transmissões do futebol italiano. E não participei dessa transmissão, mas eu ajudei muito. Isso é uma coisa de que me orgulho, de dois grandes cronistas, né, que transmitiram, o Luciano e o Juarez. E me pediram material, eu dei material para eles, eu estava lá na sede da Bandeirantes, e aí o jogo foi para a prorrogação, depois para os pênaltis, a Roma perdeu e o Falcão não bateu o pênalti. E durante muito tempo ele foi cobrado por isso. E ele dizia, se não me engano, ele alegava que iria bater um dos pênaltis que não foram necessários, porque o Liverpool fechou antes o placar. Mas foi o grande momento, era o Viola, eu não lembro o primeiro nome do dono, da Sandro, parece, que era do dono da Roma, um dirigente histórico, e que fez aquele time também importante. Agora, no começo dos anos 2000 também, Roma e Lazio tiveram assim, equipes fortes. Sei lá, Roma eu lembro de muitos brasileiros. Tinha o Cafu, tinha o Aldair, depois o Juan, Emerson, tinha... Quem mais? Roma tinha o Totti, tinha o Di Francesco, que hoje é técnico. A Lazio Cafu, tinha, né? Olha, Cafu, a Lazio, o Antônio Carlos, Zago. Né? A Lazio tinha o Nesta, tinha o Simeone, Mihailovic, que hoje é técnico... Isso que ano, Antero? De que ano? Isso, começo dos anos 2000, quando foram campeões. Sim, Crespo, né? Crespo, Inzaghi, Mancini, jogavam na Lazio. Signori antes deles, né? Dois belos times, meu. Times. Foram, inclusive, os anos, né, Antero? Os últimos grandes anos, porque em 2000 a Lazio é campeã italiana, tinha sido campeã só em 74, né? Então a Lazio é campeã italiana em 2000 e a Roma é campeã italiana em 2001. E foram as últimas vezes em que elas foram campeãs italianas. Depois ganharam algumas Copas Itálias nos últimos anos, né? A Lazio em 2004, 9, 13, 19, a Roma em 2007, 2008. E a Roma teve, principalmente naquele pós-Calciopoli, com a Juventus e o Milan baqueados, em que basicamente a Inter acabou caindo no colo da Inter um monte de campeonatos, a Roma foi vice-campeã em praticamente todos aqueles anos, né? Foi a chance histórica que a Roma teve de ganhar campeonatos e acabou sempre parando atrás da Inter. Júlio, você falou um negócio de onde comer, ou de Roma, surpreendente. Eu fico que você vai falando, a gente vai lembrando de episódios. Uma vez estava no Campo de Fiori, que é lindo, tem ali a estátua do Giordano Bruno, né? Que foi queimado lá pela Inquisição, né? Que eu tenho um nome, sem querer te cortar, mas eu ia falar do Campo dei Fiori. Tem o nome Campo dei Fiori, mas é uma praça, e é uma praça onde a juventude se reúne muito para tomar todas, né? O Jamil ali sempre participa dos eventos no Campo dei Fiori. E tem uma feira mesmo, feira livre lá. Então, no Campo dei Fiori, uma vez estava lá, eu esqueci agora o nome da salumeria lá, da loja de como é que a gente fala? Salumeria, tem a palavra veio em italiano. Loja de frios ali, pô, né? Sim, isso. Bom, que é uma coisa maravilhosa, né? Fui lá, comprei, trouxe para o Brasil várias vezes e sempre na boa, né? Enfiei na mala e vamos comer salsicha, linguiça e tudo mais. Bom, uma vez, e o cara é muito legal.
Uma vez... SPEC, né? Não pode faltar um SPEC. No SPEC. Aí eu lembro que uma vez até com o pessoal da ESPN fizemos uma reportagem com o pessoal dessa... Nós fizemos um giro por Roma em alguns pontos curiosos. E eu lembro que eu ia frequentemente nessa loja, e lá pertinho tem um restaurante chamado Da Sergio, lá em volta lá do Campo de Fiore. É esses restaurantinhos assim, que você não dá nada por eles, senta e come maravilhosamente bem, não gasta muito, não. Bom, mas eu estava com a minha mulher, e aí o cara já me conhecia, né? Era a época, que bacana, era a época que eu ia para a Itália todo ano, né? Para Roma e ia bater ponto lá. Bom, aí o cara pegou e falou, pera que eu vou cortar um negócio para vocês. Fatiou lá presunto, salame, não sei das quantas. Falou, vai na rua do lado, tem uma padaria. Comprou pão, vem aqui que eu monto sanduíche para você. Então fomos, compramos. Aí fomos mais adiante, do lado do Campo de Fiore, se não me engano, não sei se é a Embaixada da França, ou é alguma coisa alguma cultural ligada à França. Calor, eu e minha mulher nos apoiamos ali mesmo, na rua, né? Você fica, é uma coisa bem europeia, né? Você ficar fazendo lanche lá na rua, na praça. De repente, a gente começou a ver um monte de padreco e freira. Padre, freira. Nossa, deve ter algum convento, alguma coisa por aí. Só que chamou a atenção no seguinte, uns padrecos e umas freirinhas jovens, bonitinhos e tudo mais, né? Falei, olha só, e eu e minha mulher, a gente olhando assim, numa dessas a gente vê lá um furgãozinho com il cestino, que é o lanche que eles oferecem para figurantes e artistas de filmes. Estavam fazendo uma filmagem ali na praça. Por isso estava cheio de padre e freira, tudo bonitinho, tudo com batinas e roupa lá de freira nova, né? Era um filme. Como uma vez também estava no Campidoglio, aquele, né, que é aquela que tem a escadaria do Campidoglio, tem a praça que tem lá, acho que é o Marco Antônio, o cavalo lá do Marco Antônio. E no fundo é a sede da prefeitura de Roma. E no fundo tem o Fórum Romano. Aliás, a estátua do Marco Antônio, ela só sobreviveu à fúria católica porque na época se falou que era de um outro imperador que teria sido imperador, eu não lembro agora que é o que era, que não era o que perseguia os cristãos. Só que aí depois de séculos e séculos, descobriram que era o Marco Antônio, mas aí já havia passado aquela fúria iconoclasta. Bom, então estou eu com um grande amigo da vida inteira, né? Oswaldo Colibri Vita. Fazíamos, na época, um guia para a Copa da Itália, a Copa de 90. Que, aliás, o nosso guia devia ser assim, onde não ir, onde não se hospedar, onde não comer, como errar os caminhos, que a gente errou tudo. Mas fizemos um guia bonitinho. Nisso tinha uma gravação ali no Campidoglio. Pessoal, a gente parou. Quando nós olhamos, o cara lá, o ator principal, Alberto Sordi, um símbolo de Roma, Albertone, como eles falavam, Alberto Sordi. Falei, caramba, vamos tentar falar com ele. A gente tentou, chegou, tinha um assessor de imprensa, não pode, não sei o quê. Nisso deu uma pausa, ele estava lá, eu encostei nele e puxei papo, aqui, ali. Ele muito simpático, já era coroa, lembrando do Brasil, ele lembrava do Guarujá, falou, passei férias lá, me diverti muito, tal. Contamos para ele que aquele depoimento ia ser usado num livro, e que, enfim, aí, desculpe, né, a situação autoelogiosa aí, que eu falei, mas vocês são de onde? Eu falei, eu sou brasileiro. Ele falou, você, com este acento, né, com esse sotaque romano, você é daqui. Eu falei, depois dessa, até já hoje, ganhei, né? Ganhei o dia. Eu falo para o meu amigo aqui, para o Colibri, eu falo, você foi testemunha de que o cara falou que eu sou local, que eu era de Roma, enfim, mas é isso também que a gente encontra em Roma. Filmagens, como se encontra em Nova York, em Paris também, são cidades muito utilizadas como cenário. E são cenários magníficos, né, para filmagens, não precisa de set. Senhores, a gente precisa encerrar. A temporada até agora de Roma e Lazio começa... A Roma começou muito bem, mas aí perdeu essa invencibilidade inicial do Mourinho, né, com 2 técnicos badalados, a Roma com José Mourinho, a Lazio com o Maurizio Sarri, né, aquele mesmo, do Chelsea, do Napoli, da Juventus e tal, agora na Lazio. E a gente não está falando tanto da parte esportiva, até porque os dois jogam nessa quinta-feira, né? Tem Torino e Lazio, tem Roma e Udinese, então a gente não sabe exatamente com quantos pontos eles vão chegar para o clássico de domingo, né, para o Derby della Capitale,
que vai ser disputado domingo no Estádio Olímpico com o mando da Lazio. Dessa vez é um Lazio e Roma. No segundo turno tem Roma e Lazio. E acho que a gente conseguiu, né, Jamil, passar bastante por esse bastidor político que envolve o jogo, né? O destra contra sinistra, um jogo com um clube com uma torcida muito ligada à ultradireita, que é a Lazio, e um clube, a Roma, que acaba sendo o oposto, né? Sendo uma torcida mais de esquerda, tal, ainda que não tenha uma conexão muito oficial. Falamos bastante de Roma, né, Jamil? Que é o que a gente se propõe aqui no Futebol Sem Fronteiras, né, meu amigo? Muito obrigado mais uma vez. Meu caro, na verdade, Roma é a minha cidade preferida na Europa, entendeu? De novo. Pronto. Não era, Antero, não era, mas eu aprendi a gostar. É maravilhoso. Eu sou apaixonado por Roma e é uma coisa absurda. Sempre que eu posso, tem alguma desculpa para ir para lá. Então, de fato... mas hoje, Júlio, na verdade, a gente ganhou uma aula de Itália, né? Nossa, é demais, né? Demais. Que é para ouvir e ouvir de novo. E a próxima, eu espero que quando tiver o Napoli chegando perto do seu Scudetto, a gente convida de novo eu vou explicar como faz uma pizza napolitana de fato, para a gente ver se, né, além de tudo, a gente leva o Antero a se explicar mais, né, das suas origens. Mas obrigado, Antero. Um prazer a tua presença aqui. Foi muito gostoso esse nosso papo aqui. É que as histórias vão vindo, uma coisa puxa a outra, e eu gosto muito disso, desse tipo de bate-papo. E para encerrar, você falou de Roma, né? Eu também, eu fiquei assim tão apaixonado por Roma, e a minha origem é do sul, é de Nápoles ali. Então, eu fui muito poucas vezes em Nápoles. Até porque Nápoles, a gente fala uma outra hora, é uma cidade que tem também muito o seu estereótipo, mas ela é uma cidade também sofrida, muito sofrida, embora seja peculiar. Até tem... Ai, meu Deus, eu esqueço o nome, a memória começa a falhar. Tem uma música poema, que é Roberto Muro, um grande napolitano, e Lina Sastre. Lina Sastre. É uma mulher linda, mas linda mesmo, e uma cantora e atriz espetacular. Eles têm uma música recitada, que eles falam de Nápoles. Que eles dizem até assim, não, Nápoles não é só cidade onde tudo é música, é sol. Você quer conhecer Nápoles? Vem por essas vielas escuras e você vai ver... Bom, enfim, dá para contar a respeito disso. Mas Roma, assim, às vezes que eu fui, aprendi a amá-la, a curtir. É uma cidade realmente assim, magnífica. Nós falamos tanto também de direita, esquerda, direita na Itália. A Itália é meio confusão. A Itália é meio que nem aqui, né? Então tem um filme, eu não lembro da atriz, mas o ator principal é o Renato Pozzetto. Ele é do norte da Itália, já está bem coroa agora. Acho que é um filme dos anos 70, por aí, no começo dos anos 80, se chama, acho que, Miracolo all'Italiana, Milagre à Italiana, em que o Pozzetto é um deputado de esquerda e a atriz, que eu não lembro agora também, é uma deputada de extrema-direita. E os dois se tornam amantes e se descobrem no primeiro encontro que são também deputados em lados opostos, e é muito curioso. Então, o que eles mostram assim, na tribuna, um atacando o outro veementemente. Imagina, um extrema-esquerda e um extrema-direita. Saem de lá, ambos se encontram, são amantes, são namorados, e são descobertos e perseguidos pelos seus respectivos partidos. Mas continuam, enfim, não vou continuar a dar o spoiler. Qual o nome do filme, Antero? Miracolo, Milagre à Italiana, né? Miracolo à Italiana. Mostra isso, quer dizer, isso aqui é a Itália, sabe? É esquerda, mas não é direita, mas não é esquerda. E tem também uma música linda, Qualcuno era comunista, do Giorgio Gaber, um cara também maravilhoso, morreu já há muito tempo, o Giorgio Gaber. Se puder, ouça. Ele é meio que um poema, e o fundo musical parece aquele bolero de Ravel, vai crescendo, e ele vai explicando que qualcuno era comunista, alguém era comunista, mas dizia assim, qualcuno era comunista, mas antes, prima, era fascista, e padre era comunista, e nono comunista, la mamma no. Sabe? Então, é uma coisa assim muito bonita, e mostra também essa crise de identidade que ainda persiste
no italiano. O italiano tradicional, católico, o italiano que tinha raízes não, que teve uma época fascista marcante, o italiano que teve, como ele diz, o pior partido socialista da Europa, o mais forte partido comunista da Europa. E os italianos se vangloriam muito disso, que tomaram muito dinheiro dos americanos com a história de que, os comunistas estão vindo, hein? Estão vindo, se vocês não derem dinheiro para nós. Enfim, essa música diz muito disso e a gente vai ficar falando da Itália até amanhã. Se você Jamil, a gente tem que chamar, a gente vai ter que fazer mais vários episódios do Futebol Sem Fronteiras com o Antero, porque as histórias são infinitas e são ótimas, maravilhosas. Antero, quero te agradecer demais. Nossa, foi uma aula. Fico muito feliz de ter conseguido participar de um episódio do Futebol Sem Fronteiras com você e com o Jamil. Realmente foi um enorme prazer para a gente. Tenho certeza que todo mundo que assistiu aqui no canal UOL e no nosso canal no YouTube adorou. Antes da gente ir embora, eu quero palpites, ô Jamil. Lazio ou Roma, domingo? Roma. Anterito. Lazio Roma, coluna 2, Roma 3-1. Eu também acho que vai dar Roma, hein? O Mourinho adora esses jogos aí. Eu acho que vai dar Roma em cima da Lazio na Domenica Esportiva, lá na Itália. Antero, um abraço. Jamil, muito, muito obrigado. A gente fica por aqui. Na quinta-feira que vem, a gente volta com mais podcast Futebol Sem Fronteiras. Tchau, tchau. Futebol Sem Fronteiras. Jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional e tudo o que vai além de um simples grito de gol. UOL.